Que é isso? Cantarelli, conta pra gente, está chegando aqui com o noticiário do Mengão. É isso. Na tela da Band. Tudo bem, Edilson? Tudo ótimo. Boa tarde, professor René Simões. Boa tarde, Ronaldo. Fala, Langulão. É isso, estamos na área. Boa tarde, galera de casa. E é isso, né, Edilson? Primeira vitória do Flamengo. Primeiro dizendo o seguinte pra torcida, né? Acabou a festa, Super Clássico, Flamengo, a Supercopa do Brasil, o Flamengo já conseguiu vencer. Agora começa o planejamento para uma semana importantíssima. Vem aí uma maratona pro Flamengo nessa semana. E a primeira vitória já aconteceu, que foi a mudança do dia do Clássico. Antes marcado para quarta-feira entre Flamengo e Vasco, por conta de um pedido da diretoria rubro-negra, a federação remarcou o jogo para quinta. Por que esse pedido foi atendido e qual era o argumento da diretoria rubro-negra? O argumento era o seguinte: por conta da final da Supercopa do Brasil, o Flamengo teria apenas um dia de treinamento, que é o dia de hoje, para o Clássico de amanhã. Então, pouco tempo de recuperação. A federação entendeu que sim, o pedido do Flamengo fazia sentido e por isso a mudança do jogo para quinta-feira. Então, o Flamengo volta a trabalhar hoje, após o título da Supercopa do Brasil, para se preparar primeiramente para o Clássico contra a equipe do Vasco da Gama. E por que teremos agora uma maratona? Com a mudança do dia do jogo do Vasco, o Flamengo terá em 48 horas duas partidas. A primeira contra o Vasco e a segunda contra a Portuguesa. Né? Quinta e sábado são os dias dos jogos do Flamengo pelo Campeonato Carioca. Já adianto aqui, para o Clássico, o Flamengo vai ter força máxima, vai colocar os principais jogadores em campo, vai ser o jogo que serve como preparação para a Copa Libertadores da América. Para o jogo contra a Portuguesa, não. Time alternativo, muito parecido com o que o Flamengo colocou em campo nos primeiros jogos do Campeonato Carioca, com o técnico Maurício Souza, time alternativo para enfrentar a Portuguesa. E por que não os titulares no fim de semana? Porque vem aí a Copa Libertadores da América. Então é o seguinte, maratona rubro-negra para a galera anotar aí na agenda. Quinta-feira, Vasco, sábado a Portuguesa e na terça o Vélez Sarsfield, estreia da Libertadores da América na próxima semana na Argentina. Então o clássico, além de ser importante para o Flamengo, por ser um confronto contra o maior adversário local, o Flamengo enfrentando também a Libertadores na próxima semana. É válido lembrar que Campeonato Carioca, o Flamengo já está classificado para semifinais, né? Mesmo sem entrar em campo, tem um jogo a menos, está classificado para semifinais, vencendo o Vasco, o Flamengo consegue ultrapassar o Volta Redonda. Isso vale porque a Taça Guanabara vai ser entregue ao time que terminar na liderança a fase de classificação do Campeonato Carioca. Então, se o Flamengo conseguir fazer isso, já tem mais um troféu, que já seria o segundo dessa temporada. É válido lembrar que a última rodada dessa primeira fase de classificação é entre Flamengo e Volta Redonda, que vão disputar, provavelmente, em um jogo direto, essa Taça Guanabara. Então é isso, o Flamengo conseguiu a primeira vitória. Aconteceu fora de campo a mudança da data do jogo contra o Vasco da Gama e o início da maratona. Será que o Flamengo vai ter elenco para suportar jogo quinta contra o Vasco, no sábado contra a Portuguesa e na terça-feira a estreia da Copa Libertadores da América? Vamos observar ao longo da semana, né, Edilson? Daqui a pouco você volta. É Tá aí, isso. noticiário completo do Flamengo pra gente aí. Só lembrando que René Volta Redonda Simões. de Flamengo é no Maracanã. Professor René Simões. O Cantarelli definiu o que eu gostaria até de comentar. A primeira vitória do Flamengo. A primeira derrota para o Vasco. Se é vitória para o Flamengo, é derrota para o Vasco. O jogo estava marcado, tinha que ser mantido. Atende aos interesses de quem? Só de um lado. E o outro lado não tem consideração nenhuma com o Vasco. Então a federação representa quem trabalha para quem. Eu acho que ela é representante dos clubes. Então a gente começa um clássico já com uma vitória do Flamengo. E eu acho que isso não é correto. Absolutamente não é correto. O Flamengo teria só um dia? Não. O Flamengo teve ontem, que poderia treinar? Não. Poderia recuperar os jogadores. A Europa toda faz muito isso. O jogador no dia seguinte vai ao clube, faz um trabalho de recuperação, descansa até no outro e depois joga. Isso acontece. Então, eu lamento profundamente que os pesos estejam desiguais nesse momento. O Vasco, pela grandeza dele, tinha que brigar, tinha que reclamar mesmo, porque aí não é justo. Não sou contra o Flamengo, mas absolutamente acho que nesse momento a federação tem que ter pesos iguais para as duas equipes. Ronaldo Castro, a sua opinião? O Vasco entrou com um protesto, com relações, com toda a razão. Também concordo com o que disse o Renê. Porque não podemos esquecer de um detalhe importante. O jogo contra o Palmeiras, que o Flamengo foi campeão no domingo, foi 11 horas da manhã. O Flamengo eram 5 horas, já estava no Rio. Esse jogo está marcado há bastante tempo também, né? Então 5 horas da tarde já estava no Rio. O que custava, às 5 horas da tarde do dia seguinte, o time se apresentar no Ninho do Urubu?
Ah, porque os caras vão comemorar. Tudo bem, mas faz lá uma piscininha, um negócio leve. Entendeu? Então eu acho que... Agora, para a federação tomar essa decisão, primeiro consultou a emissora de televisão que detém os direitos, porque ela ia transmitir o jogo. Então, se a televisão deu ok, aí sim, você muda. Se a televisão... Não, vai ser quarta-feira, era quarta-feira. Agora o Flamengo entrou, foi beneficiado? Foi, porque ele vai ter mais um dia de descanso. Mas o Vasco, indiretamente, também tem mais um dia de treinamento. A gente só não pode deixar no ar aqui de que essa mudança beneficiou o Flamengo para descansar, sim, mas que ele vai ser beneficiado dentro do campo, no confronto, isso não. Né? Houve politicamente uma ação mais efetiva do Flamengo que a gente desde ontem saberia. O Vasco não ganhou, o Vasco não ganhou mais um dia de treinamento, porque quando a gente faz um planejamento, você faz para o dia do jogo e a intensidade que você dá nos treinamentos é de acordo com o dia que você vai jogar. O Vasco não ganhou, o Vasco perdeu todo o organograma, toda a organização que ele fez para o jogo, desmontaram a organização do Vasco. Absolutamente. O Vasco tomou conhecimento ontem. Vamos saber o lado do Vasco, então. Vamos ouvir o lado do Vasco. Aí fica fácil a gente poder. O Pedrosa está aqui. Lucas Pedrosa. Tudo bem? Tá agitado. Beleza? Fala pra gente aí. Olha, é muito na linha a reclamação do Vasco no que o René Simões falou, porque o Vasco da Gama jogou a Copa do Brasil na última quinta-feira contra o Tombense, fez uma viagem longa de ônibus, porque a malha aérea está limitada. Então, a programação do Vasco foi sem folga na sexta, no sábado e no domingo. E uma das partes da nota oficial que o Vasco soltou ontem repudiando essa decisão foi justamente por conta dessa programação ter sido mudada. O Vasco achou um absurdo esse jogo ter sido mudado beneficiando o Flamengo, pelo menos é isso que eles colocam na nota, justamente porque o Vasco não teve folga, treinou todos esses dias se preparando para essa partida pelo Campeonato Carioca, onde só a vitória interessa para o Vasco continuar também vivo numa chance de conseguir se classificar para as semifinais, e por isso a reclamação é muito grande por parte do Vasco. O Vasco, como eu disse que na nota é um absurdo e que favoreceu apenas um lado e não foi por uma questão de troca de TV e muito menos outra força maior. Foi só por um pedido do Flamengo e por isso o Vasco reclamou bastante. E pelo jeito... Se a TV não topa, não ia mudar. Mas não foi a TV que solicitou. O ponto é esse. Peraí. Vamos explicar claro aqui. O Flamengo entrou com o pedido para transferência do jogo de quarta para quinta. A FERJ consultou a Rede Record para saber, olha, o Flamengo pode mudar? Se a Record disse assim, não, porque já está na minha grade, não muda. Mas o ponto principal um dos pontos do regulamento diz que só pode trocar o horário sem avisar antes ou com certa antecedência se a TV, que é detentora de direitos de transmissão, solicitar ou por um motivo de força maior. E nesse caso não tem motivo de força maior. Não, força maior não tem, mas é aquilo que eu falei, consultar a televisão. Tem algum problema? Não, para nós não tem. Não, para ela não tem. Tem para o Vasco. Mas não é previsto tem no para o Vasco. O ponto é tem problema para o Vasco. Exatamente, não é previsto no Quebrou regulamento. o planejamento porque dele o cronograma do futebol brasileiro é domingo e quarta-feira. Todo mundo já está acostumado com isso. E essa é a grande reclamação do Vasco da Gama. Trocar o horário do jogo sem motivo de força maior. Qual é o motivo? Trocar o dia e o horário. Qual é o motivo? Não tem motivo. Daqui a pouco você volta. Vai trazer mais noticiário aí. Ficou aí a questão. Mas jogo é jogada e lambaria pescada, hein, galera? Hein? Essa todo também mundo sabe que eu sou o Edilson Silva e todo mundo sabe também que eu sou associado da Prévio Caralto. Sabe por quê? Porque a Prévio Caralto resolve seu carro.